Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre vaporizadores aqui nesse vídeo sobre o vaporizador do desflurano. Como sabemos, os agentes inalatórios, em geral, são ou podem ser utilizados através do vaporizador de bypass variável, que é o modelo mais utilizado na atualidade, onde ocorre a divisão do fluxo de entrada dos gases frescos no vaporizador. Uma parte, se o vaporizador estiver fechado, não tiver acionado para deliberar alguma concentração de agente volátil, todo o fluxo de gases frescos vai passar pela câmara de bypass. E quando a gente aciona o vaporizador de bypass variável, uma parte desse fluxo é destinado à câmara de vaporização para gerar, então, uma concentração que vai posteriormente ser reintegrado com o fluxo de bypass para diminuir a concentração gerada na câmara de bypass para uma concentração útil clinicamente e segura para administração no paciente. Em relação ao desflurano, isso não pode acontecer, não é viável devido à sua pressão de vapor extremamente alta, que vai fazer com que com que gere uma concentração muito elevada do desflurano na câmara de vaporização e necessário também um fluxo extremamente elevado de bypass para diluir aquela concentração elevada, como vai ser visto posteriormente. Só para a gente ter uma ideia, se a gente utilizar um vaporizador de bypass utilize preparemos para a administração de 100 ml por minuto de fluxo de gases frescos a 20 graus Celsius a nível do mar para ir para a câmara de vaporização, esses 100 ml de fluxo de gases frescos que entra na câmara de vaporização, se a gente estiver utilizando o enflurano, a gente vai gerar 29 ml por minuto de fluxo de vapor de enflurano. Se utilizar com o isoflurano, vai gerar um fluxo de 46 ml por minuto de isoflurano. E com o alotano, 47 ml por minuto de vapor de alotano. Isso vai gerar uma concentração elevada, em torno de 21 a 32%, dependendo do agente utilizado, e vai precisar de algum fluxo de bypass para se integrar, se somar a essa mistura saindo da câmara de vaporização, como foi visto no vídeo anterior sobre o vaporizador de bypass. Mas se a gente fosse utilizar o desflurano com esse mecanismo de bypass variável, esses 100 ml de fluxo de gases frescos destinados à câmara de vaporização resultariam no carreamento de 735 ml por minuto, mais ou menos, de vapor de desflurano. Isso leva a uma concentração extremamente elevada que necessitaria de muito fluxo de bypass para retornar a concentração final do desflurano a valores clinicamente aceitáveis. Aqui a gente tem nesse diapositivo os vários agentes anestésicos voláteis, as suas pressões de vapor, e na utilização de 100 ml por minuto de fluxo de gases frescos, obviamente, aqui considerando a 20 graus Celsius e a nível do mar, vai gerar, então, uma formação de mistura com o vapor anestésico, que vai gerar, como eu disse, entre 21% e 32%, dependendo da pressão de vapor do agente anestésico utilizado. Vejam a desproporção da quantidade de desflurano se eu fosse utilizá-lo em um vaporizador de bypass variável. E para a gente levar essa concentração gerada na câmara de vaporização a valores de concentração clinicamente seguros, a gente precisaria de um fluxo de bypass em relação ao sevoflurano, para atingir a concentração considerada concentração alveolar mínima do sevoflurano, cerca de 1.200 ml por minuto de fluxo de bypass. Em relação ao alotano, para atingir a sua concentração clinicamente aceitável, um CAM
de alotano, 6.160 ml por minuto, e os demais aqui com os seus valores de fluxo de bypass. Mas vejam a diferença entre eles e a quantidade de fluxo de bypass que precisaria ser utilizada para transformar aquela concentração elevadíssima da câmara de vaporização para uma concentração próxima da CAN do desflurano. Isso torna a utilização do desflurano nesse vaporizador de bypass extremamente inviável. O cálculo para se obter a explicação para aqueles resultados se inicia aqui. Então, a pressão de vapor do desflurano dividido pela pressão atmosférica a nível do mar geraria essa concentração de cerca de 88%. Essa, fazendo regra de 3 simples, sabendo que a gente tem que o desflurano é 80%, então o fluxo de gases frescos, para completar 100%, 12%. E a gente está oferecendo aqui de fluxo de gases frescos na câmara de vaporização 100 ml. Então, o desflurano vai ser 88% e 100 ml por minuto, que é o fluxo que vai para a câmara de bypass, 12%. Fazendo a regra de 3 simples, multiplica o 100 pelo 88 e divide por 12. Então, a gente vai ter a formação de 733 ml por minuto de vapor de desflurano. Se a gente continuar o cálculo, a partir desse resultado que estava no diapositivo anterior, para a gente saber quanto precisa de fluxo de bypass, então a gente sabe que o desflurano está saindo ali da câmara de vaporização um fluxo de vapor de desflurano de 733 ml por minuto. E isso é 6% do total que está saindo, porque a gente vai tentar oferecer para o paciente algo em torno de 6%, pelo menos no início da anestesia, para atender a demanda anestésica do paciente. Caso seja insuficiente, a gente sobe ainda essa concentração um pouco. Então, a gente sabe que o desflurano, 6%, é igual a 733 dividido pelo fluxo de bypass. Então, o fluxo de bypass vai ser o 733 dividido pelos 6%, que vai dar um fluxo de bypass de 12.216 ml por minuto. É muita coisa. Isso inviabiliza a utilização do desflurano com o bypass variável e ele vai ser utilizado no vaporizador específico para o desflurano, mais comum sendo o TEC6 ou pela Draeger, o D-Vapor. Então, são vaporizadores que utilizam o preparo da câmara de vaporização do desflurano, que vai ser mantido a uma temperatura de 39 graus Celsius, ele é totalmente eletrônico, e uma pressão interna nessa câmara de vaporização de cerca de 1.500 milímetros de mercúrio, para aproximadamente 2 atmosferas. Então, vai ser mantido nessa condição, sabendo que a temperatura de 39 está bem acima do ponto de ebulição, portanto, vai estar praticamente todo vaporizado. O que não está vaporizado é graças a essa pressão elevadíssima que está mantendo uma parte líquida ali ainda. Quando a gente abre o controlador de concentração, isso vai gerar a saída de parte do vapor, que vai ser tanto maior quanto maior for a abertura do dial de concentração, controlador de concentração do desflurano. E isso vai ser mantido de acordo com a pressão que vai ser instalada à medida que a gente abre o fluxômetro, de forma que existem 2 resistores, um resistor que vai ser colocado no ramo de fluxo de gases frescos e o outro que vai ser colocado no ramo do conduto do vapor de desflurano para se unirem na saída comum do vaporizador. Existe um transdutor de pressão que comunica os dois lados, eles não se comunicam fisicamente, apenas através desse transdutor de pressão, para que, quando se altere o fluxo de gases frescos,
a pressão aumentando ou diminuindo do lado do ramo de fluxo de gases frescos, é transmitido esse transdutor de pressão que vai tender sempre a equilibrar com a pressão existente no ramo de vaporização, de forma que se eu aumentar o fluxo de gases frescos, aumenta a pressão aqui, essa pressão é transmitida lá para o ramo da vaporização para que haja um aumento da saída de vapor aqui para manter a concentração final, respeitando a concentração que foi preparada no dial pelo operador do vaporizador. Isso aqui acontece de maneira a se respeitar determinadas relações, como, por exemplo, se você mantiver um fluxo de gases frescos de 1 litro por minuto, isso vai gerar uma pressão no ramo de vaporização de 7,4 milímetros de mercúrio, e essa pressão vai ser aumentada proporcionalmente caso você aumente o fluxo de gases frescos. E essa pressão gerada por aumento do fluxo de gases frescos, então, é transmitida ao ramo de vaporização para que haja aumento da liberação de vapor de desflurano para manter sempre a concentração final. E essas pressões são geradas graças a resistores que existem nos dois ramos, no ramo de fluxo de gases frescos e no ramo de vaporizador. Então, não há contato físico, a não ser na saída comum, e o contato é apenas através desse transdutor de pressão diferencial. E todas as vezes que eu aumentar, que eu aumentar a concentração gerada no dial, se eu mantiver o fluxo de gases frescos, eu vou aumentar a geração de vapor saindo do ramo de vaporização para manter a concentração que eu pedi, manter sempre respeitando a concentração que eu pedi no dial que eu gerei, que eu operei buscando aquela concentração que eu preciso. Uma outra forma de utilização é através do cassete, como foi mencionado no vídeo sobre vaporizador de bypass, existem alguns aparelhos, principalmente o da GE, da Tex Home, da Aladdin, que opera com esses cassetes, com esses reservatórios que tem na sua parede posterior, chips que são lidos pela central comum de vaporização e quando você troca o vaporizador, ou seja, o reservatório do vaporizador que você está utilizando, o programa do vaporizador comum vai gerar, então, a operação de acordo com o que é determinado pela programação para cada um dos vaporizadores, respeitando a sua pressão de vapor. E se for utilizado o reservatório do desflurano, ele vai operar de maneira eletrônica, mas de maneira semelhante ao que foi comentado anteriormente sobre os vaporizadores em geral que utilizam especificamente que são utilizados especificamente para o desflurano. Portanto, o cassete ele já gera a programação específica e esse é o único vaporizador que tem a central eletrônica que é disparada ou é preparada de acordo com o cassete, o reservatório que você tá colocando ali no aparelho. Então, se você utilizar o sevoflurano, o isoflurano, ou alutano, ou enflurano, ele vai operar como bypass variável, e se você colocar o desflurano, ele vai funcionar na maneira mencionada nesse vídeo para a utilização do desflurano. Então, ele vai operar como se fosse um blender, um misturador, um mixer de fluxos, o fluxo de operação de fluxo de gases frescos e o fluxo que é originado pela vaporização do próprio desflurano, então, respeitando o que está ali no dial que você está preparando. Em relação à altitude, uma coisa que acontece diferente com a utilização do desflurano
Enquanto na a utilização dos vaporizadores de bypass, você tem alteração da concentração gerada, como foi visto no vídeo sobre o vaporizador de bypass variável, você, alterando a altitude, você altera a concentração, mas você altera muito pouco a pressão parcial daquele agente anestésico inalatório, então você não precisa mexer no vaporizador. O vaporizador de bypass variável, ele é calibrado ao nível do mar, e se ele for utilizado a 2, 3 mil metros de altitude, a concentração que você prepararia no dial a nível do mar, você pode preparar aquela mesma concentração no dial em outra altitude. Porém, o resultado da concentração que vai sair do vaporizador não é aquela que você está preparando no dial, vai ser uma outra que vai ser relacionada à altitude, à pressão atmosférica da região onde está sendo utilizado o vaporizador. Mas o resultado final de pressão parcial, que é o que interessa para a gente, vai ser mantido praticamente igual, alteração muito pequena, então você pode operar sem se preocupar em relação ao resultado da sua anestesia, você vai alterar de acordo com a resposta clínica. Quando você vai utilizar o desflurano, a coisa muda bastante, porque ele não opera com bypass variável, ele vai manter sempre aquela concentração que você está preparando no dial, porque ele ali dentro, independente da altitude, ele vai estar sempre a 39 graus Celsius e sempre a 1.500 milímetros de mercúrio de pressão, e a concentração que você preparou no dial é a pressão que está saindo. Então, no exemplo fictício, se você sabe que a CAM do desflorano é mais ou menos igual a 6%, a nível do mar, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio. Se você está dando 6% disso, você está dando uma pressão parcial de desflorano de 45,6 milímetros de mercúrio, que é a pressão parcial da CAM do desflorano. Mas se você sobe a 2.000 metros de altura, você vai ter uma atmosfera com pressão de 608 milímetros de mercúrio. E você está oferecendo para o paciente 6% daquela mistura que está saindo do vaporizador. Só que esse 6% de 608 milímetros de mercúrio vai gerar uma pressão parcial de 36,48 milímetros de mercúrio, que é 80% daquela pressão parcial que você precisaria, em geral, para 50% dos pacientes, pelo menos, gerar para conseguir a sua anestesia. Então, em altitudes elevadas, você vai manter a concentração, mas vai cair a pressão parcial. Veja que é bem diferente do que acontece com os vaporizadores de bypass variável. E se você quiser saber a concentração que vai gerar a pressão que você queria, que é a pressão parcial de 45,6, você sabe que a 2.000 metros de altura, saindo a 6%, você vai conseguir uma pressão parcial muito baixa. Então, você precisa subir essa pressão parcial. Como é que você faz para descobrir qual a concentração que você tem que preparar no dial para atingir aquela pressão parcial que você gostaria? Então, você pega a pressão parcial, a pressão atmosférica, vezes a concentração que você gostaria, para atingir aquela pressão parcial. Então, é matemática simples, você vai dividir o 45,6 por 608 milímetros de mercúrio, você vai precisar de uma concentração de 7,5%, tá? Então, a concentração necessária é igual à concentração ao nível do mar que você gostaria, vezes 760, dividido pela pressão ambiente. É uma outra forma de você calcular, tá? Então, se você tem a pressão de onde você está, você multiplica pela concentração que você deseja, que você desconhece, que é a sua incógnita, e isso tem que igualar a pressão parcial. Ou você coloca já a pressão a nível a concentração a nível do mar,
vezes a pressão atmosférica ali a nível do mar, dividido pela pressão ambiente do local onde você está. Então, isso é uma forma alternativa. Você pode seguir esse caminho ou esse aqui para conseguir o resultado que você gostaria de concentração segura para gerar aquela pressão parcial. Obviamente, esse é o conceito de Kahn, a concentração a nível do mar é 6%, para conseguir uma pressão parcial a nível do mar, mas essa concentração, essa pressão parcial continua mantendo aquele conceito, concentração alveolar mínima, capaz de manter a imobilidade de 50% dos pacientes frente a um estímulo nociceptivo padrão. Mas, obviamente, não é a concentração ou a pressão parcial que vai satisfazer 100% dos pacientes. De qualquer forma, se você busca a pressão parcial de Kahn a nível do mar, em outras altitudes, você já tem aqui dois caminhos para calcular essa concentração. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela atenção e companhia. E, se gostaram, deem um like e compartilhem. Muito obrigado. Um abraço.